Então, gente, deixa eu ir enquanto eu espero o Iargo confirmar. Esse é o Ramon. Ramon, vai se apresentando pro pessoal. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o Ramon Simoniz, né? Eu joguei uma temporada do Povo dos Jogos, né? Do Survivor com a Bia, que foi Amazonas, que foi onde eu e ela e o Iargo se conhecemos, né? Então, acho muito divertido e irônico a gente estar aqui junto hoje, nesse Sim, momento. amigo, já vai fazer quanto tempo? São uns 4 anos já? Faz 4 anos em julho. Passa muito rápido, né? Nossa, passa muito rápido, muito rápido. E para você que entrou aqui, e não veio, não sabe, não sei como você veio parar aqui, mas agora a gente está começando a ter um pessoal novo, um pessoal de fora dos jogos, que é onde surgiu o nosso podcast. Então, se você não sabe, ixi, o Iargo não conseguiu entrar, vou tentar de novo. Tá Se bom. você não sabe o que que é, a gente tem lá no nosso canal do YouTube alguns vídeos explicando o que que é. Amigo, e conta aí pro pessoal que tá assistindo o que que você veio fazer aqui hoje. Bom, então, ao seu convite, né, eu vim falar hoje aqui sobre um reality que eu e o Yahoo a gente ama e é um reality que não é muito conhecido aqui no Brasil, né, até porque por causa da transmissão não ser tão favorável, a MTV não tem uma versão brasileira, ao contrário de outros realities, né, que é o The Challenge, que ele é da MTV americana. E conta como que você conheceu esse reality. Como que, tipo, você já era fã de reality em geral ou você conheceu por causa de The Challenge? Não, então, eu sempre gostei muito de realities, né? Assim como você, assim como todo mundo aí. E aí, durante um pouco tempo antes da pandemia, eu tinha visto uns vídeos isolados no YouTube. E aí eu comecei a pesquisar. Quando teve aquela onda mais forte da pandemia, eu falei, vou ver uma temporada inteira, que até então eu tinha visto só uns episódios picados. E aí eu comecei a ver, e assim, como o Survivor, por exemplo, que eu acho que é o reality que o pessoal daqui que segue a página de vocês mais assiste, eu já tinha visto tudo, as 40 temporadas. Então, assim, não tinha mais o que assistir. Então, eu tive que procurar outras formas de... outros realities para me divertir e tudo mais. E é justamente esse o propósito que a gente criou esse Reality Night. Que é porque as pessoas estão trancadas em casa e muita gente fala: ah, eu não gosto de reality, eu não assisto BBB, não gosto dessa coisa. Mas não é verdade, gente, não é assim. Tem muito reality diferente. O The Challenge você classificaria como? Você classificaria mais como um reality de jogo mesmo, de estratégia ou de força? O que você acha que tem mais a ver, assim, para você pensar o The Challenge? Então, o Iargo tá falando aí no chat que ele tá solicitando, mas não tá indo. Acho que você não apareceu a solicitação dele para você. Vai, vou falar. Iago, manda mais uma vez, amigo. Vamos É, tentar de novo. qualquer coisa pede para sai, né, e depois entra de novo, fecha o aplicativo do Instagram. Mas o The Ah, Challenge é uma um... coisa, Iago, você tem que estar no celular, viu? Porque não tem a opção de entrar na live pelo computador. Então talvez pode ser esse o problema que eu Ah, deveria ter avisado antes. Mas aí, continua, amigo, enquanto a gente espera ele. então, o The Challenge é um reality de competição e ele, dentro dele, tem vários outros quesitos, como estratégia social, assim como outros realities. Eu acho que o legal que chama o público para ver The Challenge é a questão que ele mistura vários elementos de outros realities, entendeu? Apesar de ser um reality muito físico, com provas difíceis, né? Até a evolução ao longo das temporadas, né? Teve toda uma evolução nesse negócio. Cada temporada que estreia costuma ser mais difíceis as provas. Yeah! Consegui. Muito bom, muito bom. Ó, o Ramon estava contando então pra gente Beber meu vinho basicamente. aqui. Ai, é muito chique. Que o The Challenge meio que soma características de vários realities e tal. Isso que é uma das coisas interessantes. Mas vamos só dar um passinho para trás para você também se apresentar pro pessoal que tá entrando. Gente, tá tipo entrando um monte de gente, mas eu não tô falando oi, fulano, pra pessoa não se sentir constrangida a ficar mais um tempo pra live. Vocês fiquem à vontade, espero que vocês gostem. Vai, amigo, se apresenta aí pro pessoal. Então, meu nome é Iar. Como o Ramon falou, eu joguei Amazonas. Um jogo de survival virtual também. E foi, assim, maravilhoso. Um mundo novo, né?
E é muito legal que, tipo, é um monte de gente fissurada por reality. Um pouquinho diferente da maioria das pessoas, eu acho. Eu não era muito fã de Survivor. Tipo assim, eu gostava e tal, mas não era meu estilo favorito. Tipo, eu assistia vários outros, tipo de dança, Certificate Can Dance, American Next Também Top Model, assistia. tipo, vários outros, tipo, muito diferente. Aí alguém me recomendou Survivor, ó, acho que tu vai gostar. E tipo assim, eu sou competitivo, isso todo mundo sabe. E tipo assim, eu amei. Aí eu comecei a devorar. Só que logo no começo da temporada, logo no começo, eu comecei a procurar outros tipos com coisa de prova, essas coisas mais focadas em prova, porque essa vai focada mais na estratégia, no social, e o quesito de prova é muito pouco. E eu adoro competir, tipo, mesmo. E eu encontrei o The Challenge, e assim, eu devorei, sabe? E O Ramon é. tava falando que ele fez a mesma coisa agora também, que ele assistiu todas as temporadas em um curto pedaço de tempo. Então, agora que já estamos os três aqui, que vocês já estão apresentados, vamos começar então a falar sobre esse reality. Vocês contam um pouquinho pra gente primeiro da história do The Challenge, que como é que ele surgiu, quando apareceu, contextualiza o pessoal. Então, o The Challenge, ele só veio ser nomeado assim na 19ª temporada, sabe? Ele começou em 98 como Road Rules All Star. Nossa! Ao Aliás, contrário, muita gente pessoal, acha que o primeiro reality é o Survivor, né? O The Challenge veio antes, na verdade, né? E nossa, tem é muito, verdade. e tipo assim, meu Deus, peraí que tá dando um retorno aqui, tipo, se eu tivesse em duas lives. Não, mas pela aqui não tá vindo, não, tá de boa. Tá. Aí, assim, tipo assim, porque foi assim, são dois realities diferentes, né? O Real World, que foi o primeiro, o Percussor, ele é de 92, entendeu? Que era basicamente acompanhar cinco pessoas, cinco, seis pessoas, convivendo numa casa por um período de tempo sem parar de filmar. Era tipo, toma essa casa aí, fica aí tipo 2, 3 meses Mas era e uma coisa assim, tipo Big Brother, no banheiro não tinha câmera ou não? não, Era uma coisa mais tudo, assim, tudo, bem intensa. raw mesmo, tudo Não tinha mesmo. dire... Basicamente, amigo, o Iargo, eu e o Iargo somos advogados, né? Basicamente não tinha legislação sobre o tema, Não, então eles não. filmavam as pessoas dentro do banheiro, em qualquer Isso, lugar. isso, em todos os cantos, estavam bebida e tal, tudo. Aí, em 93, enfim, numa das temporadas de Road Rule, eles pegaram um trailer para fazer uma viagem. E essa viagem deu muito certo. Aí, por causa disso, eles fizeram outro spin-off, que é o Road Rules. Aí juntaram esses dois e ficaram, tipo, eram duas coisas. Aí, em 98, eles decidiram que estava faltando algo com mais prova, com mais coisas assim. E eles juntaram esses dois Yeah. reality Reality. E vocês e foram chegaram a num só. assistir esses realities anteriores ou vocês começaram a assistir a partir de 98? Não, eu só consegui, pra ser sincero, a primeira temporada eu não consegui achar encanto nenhum. É de 98, é muito antigo. A Gente, segunda. se a gente não consegue achar as coisas de No Limite, que são só 4 temporadas, né? Imagina uma coisa de outro país e tal, tal, tal. Então, tipo, é muito difícil. Aliás, esse é um dos problemas que faz as pessoas pensarem em reality de uma forma só. Tipo, ah, não, reality é BBB. E não verem quantas oportunidades que elas têm de ver coisas diferentes, né? Ramon, inclusive, essa parte da lei que a gente estava comentando, você falou que uma das coisas que é engraçada sobre The Challenge é que eles têm bebida à vontade lá, liberado o dia inteiro. Como é que funciona isso? Sim. Só comentando uma coisa que você falou, assim, realmente é muito angustiante para quem é fã de reality, né? Essa coisa de só se basear aqui no Brasil em Big Brother. E tem tantos realities, né, aí ao longo do mundo que são muito bacanas. Então, eu acho que precisa mais realmente desse conhecimento e desses outros realities. Mas o The Challenge, até onde eu sei, é o único reality que tem bebida liberada, entendeu? Porque a gente sabe que esses realities como a Real The One e esses outros de pegação tem bebida, mas assim, a pessoa não pode beber qualquer hora do dia. E no The Challenge eles ficam numa casa, geralmente são casas enormes, maravilhosas, cheias de quartos, e assim, eles vivem naquela casa ali durante a gravação do reality.
E assim, ali eles têm de tudo, de comida, de bebida. Então, assim, eles têm acesso livre. Então, principalmente nas temporadas mais antigas, que exigia menos esforço físico dos participantes, eles, assim, era um pensamento comum. Se eu não ganhar, pelo menos estou chegando aqui, encaixaçando, bebendo de Era graça, tipo a Poca, eles festejando. estavam de férias numa puta casa legal, eles podem dormir Sim. bastante e tal. Gente, Mas, mas então ô, a primeira coisa que a gente pode pensar assim do pano de fundo desse reality é que é um reality que eles ficam confinados juntos na mesma casa. Então tem um isso. elemento da convivência e tem um elemento da exposição da vida pessoal deles, que até em Survivor não tem tanto, né? Porque não mostra assim, tipo, tudo, como mostra. E isso então vai mostrar eles vomitando, eles indo no banheiro, eles se pegando, é uma palhaçada, né? Isso. É. E assim, aproveitando o gancho do Rafa sobre a parte da bebida, que ele falou que antigamente, né, não tinha muito essa pegada de prova, e você pode ver a evolução. Porque no começo, é como eles vieram de um reality que era de pegação, que era só, tipo, mostrar a vida das pessoas, nesse reality eles só faziam isso, sabe? Então, quando eles vêm para uma coisa que tem prova, ranking, eliminação e uma coisa mais diferente, eles tentam encontrar esse balanceamento. Hoje em dia, a gente tem um reality muito focado em prova, em estar bem fisicamente, em tudo. Mas você pega as primeiras temporadas, era festa, era tipo assim, a prova era uma consequência, sabe? Você ia fazer, Entendi. tipo, foi motivo já de discussão, o povo ia fazer prova bêbado, entendeu? E tipo assim, eu sei que The Challenge tem uma outra coisa que é muito característica, que, olha só, tem muitas coisas que são muito específicas desse reality, né? Uma das coisas é que as twists mudam completamente de uma temporada para outra. Algumas regras não são nada fixas, né? Tem alguma coisa que é fixo? O que que é variável? O que que sempre é igual no The Challenge? Eu acho que é que o seu destino não está na sua mão, sabe? É sempre por eliminação. Você nunca sai por votação de público, por votação de casa, nada. Você sempre tem a chance de se salvar. Você vai para uma arena que tipo é chamada de várias, cada eliminação, tipo cada temporada é chamada de uma coisa, né? Mas basicamente é uma arena que você vai lá e se você pode ser indicado todas as vezes, todas as semanas, mas se você vencer, você consegue chegar na final. Então, querendo ou não, o seu destino está na sua mão. Por isso que hoje em dia é uma prova muito mais física do que é um reality muito mais físico do que social. E eles E não consideram, tipo assim, muito o aspecto tipo de estratégia ou intelectual na hora das provas. Não tem provas que eles têm que pensar ou tem, fazer conta ou coisas assim. tem tudo. E é muito engraçado. A prova favorita do TJ, que é o apresentador, é a trivia. Ele tem um favorito assim explicitamente ou é que nem o Jeff, que a gente sabe quem ele gosta mais? Não, ele tem. Assim, ele é muito bom, porque ele deixa claro quem ele gosta e quem ele não gosta. Ele não gosta de quitter, ele não gosta de quem, tipo, não se esforça, tipo, tá ali é pra se esforçar. Então, sabe? Mas ele já falou, se jogasse um The Challenge, ele jogaria com City, que é um participante famoso. Ele queria ser dupla com City. Ele gosta de muita gente, mas assim, é muito legal. Mas sobre provas, assim, Ah, aí, tipo, essa trivia, que tipo, é só sobre perguntas, tipo assim, depende muito. Teve uma sobre capitais de estado, então tem que saber, já teve prova de matemática, tem puzzle, tem, tipo assim, tem prova sobre Esse tudo. Trivia é um jogo de perguntas e respostas que eles fazem. Aí toda temporada tem essa prova. E aí cada temporada é focada em conhecimentos gerais. Aí tem temporada que é de coisas que já aconteceram anteriormente. Então varia, mas só complementando o que o Iargo falou, eu acho que o grande legal do The Challenge é que ele não segue um padrão igual o Big Brother, igual o Survivor, que por mais que tenham novidades nas temporadas novas, que eles tentam inovar de alguma forma, cada temporada é uma regra diferente. Então, por exemplo, tem temporadas que são disputadas em times, tem temporadas que são disputadas em duplas, tem temporadas que é dupla masculina, tipo, ou então dupla um homem e uma mulher. Tem temporada que é individual. Então, essa variedade é o que acho que traz a novidade. Porque
fica difícil de ficar repetitivo. E apesar de não ser ambientado na paisagem do local que eles estão gravando, se você for pegar as 36 temporadas que existem, eles têm uma gama muito grande de países, entendeu? Não é igual Survival, que as últimas temporadas foram todas em Fiji, sabe? Sim. Tipo assim, eu acho que o país que mais repetiu, acho que repetiu 3 vezes, se eu não me engano. Entendeu? Então, por mais que não seja focado nisso, eu acho muito legal essa troca que eles fazem de casa, de cidade. E como que eles incorporam o lugar do país que eles estão na temporada? Ou não tem nada a ver? Eles não colocam nada sobre a cultura do país na Eles temporada? colocavam mais antigamente. É que Hoje em nem dia é Survivor, menos. né? Começou a focar mais no jogo e nos personagens. Isso. E aí a gente vai para mais uma coisa super diferente do show, que é uma coisa que às vezes a gente sente falta em outros realities, mas com certeza não em The Challenge, que é os retornantes, que na verdade nem dá para chamar de retornante, que basicamente todo mundo pode jogar quantas vezes quiser. Como que funciona isso? É E tipo por o que Subra vocês do acham mundo que dos funciona? jogos. Tipo um Subra, amo. Gente, então como funciona isso? Por que vocês acham que dá certo esse formato? Por que não fica repetitivo? Gente, e o pessoal da plateia, todo mundo comentou que gostava desse CT. Então eu preciso assistir para conhecer. Desculpa que é a primeira vez que eu tô fazendo live, então não dá para ficar falando oi pra plateia, senão eu me perco, gente. E é engraçado que, tipo, eu acho que não é quem assiste e gosta sabe que teve uma evolução, né? Eu acho que eu já comentei contigo. O City que as pessoas gostam de hoje não é o City de antigamente. Porque ele era, tipo, uma pessoa bem escrota, bem coisa. E ele passou por um monte de coisa. Ele foi pai, uma personagem, né? Ele Uma era o pessoa do famoso cast. bad boy, né? Isso, Americano. uma pessoa do cast, ele se envolveu romanticamente com a pessoa do cast e ela morreu, foi o grande amor da vida dele, ela morreu depois de câncer. Ai, amigo, que horror! Foi. Que história horrível! E ela passou, tipo, fases do câncer durante a gravação, entendeu? Então Pesado. foi muito legal de ver, assim, a evolução. A evolução dele Tem como até uma pessoa. cena muito icônica, né, que eu acho legal para chamar o pessoal para assistir, que é da Sim. temporada que tem 2 temporadas no Netflix, né, que são temporadas mais antigas. Eu não recomendaria começar por essas temporadas, mas depois é legal ver uma temporada mais antiga para ver essa evolução do jogo. E numa dessas temporadas, essa participante que o Iago tá falando, que é a Jen, logo nos primeiros episódios, ninguém sabia que ela tinha tido câncer, e ela pega, aí é uma prova que eles vão ter, as meninas estão de maiô, porque vai ter que nadar, e aí ela pega e tira, assim, a peruca e, tipo, careca. Então, assim, aquilo... E eu acho que nem a produção, se eu não me engano, sabia direito. Então, assim, foi muito marcante, muito impactante. Olha que legal, olha que interessante. O Façanha perguntou aqui, tem na Netflix? Então, por isso que a gente está aqui, a gente tem que trazer esse conteúdo para divulgar onde você consegue achar as temporadas das tem coisas. 2 só. Ai, muito triste, né? É a 10ª e a 13ª temporada. Inclusive, a 13ª foi a única temporada que foi gravada no Brasil, que foi gravada em Búzios. Isso. E que mais, assim, esses momentos humanos que a gente tem, se a gente for falar quais são os seus momentos favoritos de Survivor, tudo bem, tem alguns que vão ser blindside ou jogadas, mas a gente se apaixona mesmo pelos personagens, né? Isso que faz a gente ficar, ter um vínculo com o show. E como que esses outros momentos, assim, outros momentos que vocês lembram que são muito legais. Por exemplo, esse cara que é o Banana, que é muito famoso, que voltou 20 vezes. O que ele tem de especial? Por que o show continua chamando ele de volta? E você que não tinha... Não sei se você viu a enquete que a gente postou de manhã nos stories, pessoal da plateia. Não sei se vocês acertaram, mas já teve uma pessoa que já voltou 20 vezes nesse reality. E vocês falando que o Probst está cotando para o Rob Mariano. Então, inclusive, ele se posicionou recentemente, porque estava tendo uma treta sobre, né, sobre quem é um bom jogador e quem é um bom personagem e quem não é. Sempre tem essas coisas. Ele se pronunciou sobre uma outra personagem, a Anissa, e, tipo assim, ele estava falando de o porquê, exatamente sobre isso, de por que o programa ainda chama essas pessoas, mesmo não tendo ganho, mesmo porque essa pessoa está voltando sempre. E ele explicou que, tipo assim, quem faz o show são os personagens. Você pode até ganhar,
Mas assim, se você pode ganhar e não ter tempo de tela nenhum, porque você não é interessante. E tem pessoas que são interessantes, que dão ânimo. E assim, ele é formado com confessionals, igual Survivor. Só que ele é narrado bem mais que Survivor. Entendeu? Porque ele não pode mostrar a casa toda, o tempo todo. Então, geralmente, são pessoas que, tipo, chegam com uma boa narrativa e contam as histórias de uma forma muito engraçada, sabe? E vocês falaram também que, basicamente, essas pessoas transformaram as participações delas no The Challenge como que uma profissão. Como que elas tiram dinheiro dessa vida de viver de reality show? Que eu quero saber, eu tô muito interessada. É porque eu não sei se todos da MTV são assim, mas eu sei que o The Challenge você ganha. Eu acho uma Alô? travada. Ele travou pra você? Ai, meu Deus. Amigo, travou Voltou. um pouquinho, fala de novo. Oi, pronto. No The Challenge, você ganha só por estar lá. Tipo, cada episódio você ganha. Entendeu? Então, e fora os prêmios que você tem, os contratos. A Eles nunca visibilidade ganham também, né? isso, a visibilidade. E tem muitos, tipo, castmates, ó, participantes que saíram para fazer outra coisa. O próprio Johnny Banana está com o reality dele agora, sabe? Vai estrear agora. O Ash é uma empresa, enfim, tem muita coisa que eles conseguem. Como que é, assim, o fandom de The Challenge? Porque a gente, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei, como não tem tanta gente no Brasil que acompanha, não sei se vocês têm um grupo que vocês conversam, se vocês leem o Reddit americano para saber o que o povo pensa, aonde que vocês procuram essa informação. Mas eu lembro que quando eu comecei a me interessar mais por Survivor e conhecendo fandoms, o brasileiro me surpreendeu muito, porque gosta de umas pessoas que não tinham tanto destaque na edição e tal, tal, tal. Como que funciona assim? Qual é o sentimento que vocês têm sobre os fãs do The Challenge? Que tipo de pessoas que são fãs de The Challenge? Eu não sei, assim, a opinião do Iago, né? Mas pelo menos a minha, eu tô em alguns grupos do Facebook, né? É óbvio que todos americanos. E eu percebo que é um público, assim, bem... que gosta bem desses personagens mais antigos, mais marcantes. Bem conservador, talvez, eu diria. Então, é até uma das respostas do porquê tem alguns participantes que voltam tantos. É porque o próprio público, os próprios fãs, querem aquela pessoa ali voltando, 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 e assim, não se cansa. E acaba que com essas pessoas que voltam mais, eles conseguem fazer uns arcos na edição muito interessantes de desenvolvimento humano mesmo. Igual o Iargo comentou, por exemplo, do City, as primeiras temporadas, ele era um bad boy, foi expulso, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes por agressão. Era super polêmico, e aí depois ele foi pai e começou a virar, tipo assim, o paizão que o povo americano amava, entendeu? Tem a Cara Maria também, que eu acho importante usar um exemplo feminino, né? Que começou assim mais fraquinha nesse sentido de físico, e aí ela era assim mais fofinha, e aí depois ela foi virando aquela mulher imponderável que colocava os machos tudo pra sentar, sabe? Tipo, eliminava ele, seja no físico, no estratégico ou até no físico. Então, essa construção é muito interessante, sabe? E esses participantes, realmente, a grande maioria leva essa profissão de reality star, como uma carreira mesmo. Então, treina, ou pelo menos deveria, né? A Luanita faz uns treinamentos aí entre as temporadas, né? Para voltar cada vez mais forte, até porque cada vez mais há uma tendência de exigir mais fisicamente, e assim, eles estão ficando cada vez mais velhos também, né? Então, eles no mínimo têm que, tipo assim, igualar essa balança aí. E outra coisa... Ah, desculpa, amigo, pode falar. Não, porque é engraçado você ver a diferença, que Ramon falou, eles ficam cada vez mais velhos. E agora, recentemente, eles lançaram um spin-off, que foi o The Challenge All Stars. Entendeu? E que foi essa galera mais antiga, tipo, das primeiras temporadas. E veio alguém assim que fazia muito tempo que não voltava? Tem gente da primeira temporada que nunca voltou. Gente, de 98? A Isso. pessoa tem o quê? 60 anos? Não, porque participou com 18. Aí agora tá com 38.
Entendi, entendi. Entendeu? Tem 40 e poucos. 33. E, é, 43. E a Ah, tá, matemática 33 não tinha como. não, 33 anos. Mas assim, aí você vê a diferença, porque logo no primeiro dia de prova, você vê a diferença de que o povo fez as provas, tipo, era uma lenda, e agora estava tipo, bem mais devagar, sem fôlego, sem coisa. Você vê que é tipo, uma outra pegada. E é muito legal ver essa diferença. E essa questão das provas, eu acho assim, o pessoal, eu não sei se o pessoal já viu na internet aquele negócio de desafio do corpo, que a pessoa tem que passar por tipo um negócio do Faustão, só que de verdade, assim, que a pessoa tem que Olimpíada do correr. Faustão, né? É, umas Olimpíadas do Faustão, só que pra valer, que a pessoa tem que desafiar o corpo, ela pula de um negócio pro outro, enfim. Tipo, o The Challenge tem umas coisas. Gente, jogue The Challenge no Google para vocês darem uma olhada nas provas que são, porque até as montagens das provas às vezes são assustadoras. Essa prova do quiz que o Ramon falou que tem sempre, na temporada que eu assisti, ela aconteceu, tipo assim, no mar, as pessoas penduradas e quem errava era derrubado de uma altura gigante. Eles têm, pelo que eu vi, né, na única temporada que eu assisti, tem prova com contato físico, que eles têm que se encostar, que tem que puxar, eles têm que carregar pedra. E tem muita coisa com altura, mas não é uma coisa assim, tipo Amazing Race, que você anda de um lado para o outro, de um prédio para o outro. Você tem que se jogar dos lugares, é uma coisa muito louca. Então, tipo assim, você tem que ser completamente destemido e tem que ser muito forte para jogar. Não adianta, não é que nem Survivor que você pode vencer sendo fraco. Eu acho que, particularmente, assim, The Challenge exige mais, porque eu acho as provas bem mais difíceis. Talvez o Survival, assim, fazendo uma comparação, seja mais difícil mentalmente, mas fisicamente, apesar deles não passarem fome, igual o Survival passa, eu acho que o The Challenge exige mais, porque tem umas coisas, você fala assim, você olha pela TV, às vezes pode até falar, eu faria isso, mas você vai depois pesquisar no Google, aquela distância ali entre o mar e a plataforma que você achava, sei lá, na sua cabeça que era 10 metros, é tipo 100 metros, sabe? É tipo, e aí você fala, cara, você tem que ser muito, você não pode ter medo de altura, você não pode, você tem que vencer muitos medos e muitas coisas. Você falou também que você está tentando ler o comentário? É. Ó, o Guilherme falou, melhor eliminação, Wall Brown. Hal Brown. É uma eliminação bem... É uma prova de eliminação que, assim como a trivia, que é de perguntas e respostas, é uma prova que costuma ter todas as temporadas, né? E que mais, assim, tem de elementos que se repetem? Porque, assim, tudo bem, o ponto forte são as provas. A gente já falou que as provas são mais difíceis do que os outros realities que a gente vê, desafiam mais o corpo. A gente também falou que tem o quesito da vida pessoal deles, porque eles ficam expostos na casa o tempo todo, tem as festas, as bebidas e tudo mais. Então tem um pouquinho de Are You The One, um pouquinho de Big Brother, um pouquinho de Amazing Race com essas provas diferentes. Então, desculpa te interromper, só fazendo um acréscimo nisso que você falou. E você imagina todos esses vários participantes que costumam voltar várias vezes. Geralmente, eles costumam manter sempre uma média, todas as temporadas, de metade do cast ser retornante, seja que já participou de uma ou de mais de 10, e metade de novatos. Fazer esse equilíbrio. Mas então, você imagina uma pessoa que participou de várias temporadas. Então, assim, às vezes tem rivalidade, tipo assim, você me eliminou na temporada tal, e depois eu te eliminei. Então, cria, assim, todo um contexto, né, de rivalidade ao longo das temporadas. Que legal! Quase não tem então, fim, né? A gente tem um podcast sobre isso também no YouTube, que é como que a off-season interfere nas estratégias dos jogos quando eles são assim all-stars, quando as pessoas são retornantes, né? Então é meio que como se fosse um jogo que nunca acaba, porque as relações deles estão sendo jogadas na vida real também e eles continuam se reencontrando em outros casts. E assim, é conhecido, né? Porque já foi revelado em temporadas que, tipo assim, ó, as pessoas, tipo, quando anunciam uma nova temporada, as pessoas conversam. Ah, você foi chamado, você foi chamado. Então as pessoas já entram com alguma aliança, já entram na casa, sem saber, tipo, mesmo que não saiba como é
o processo, como qual vai ser a twist e tudo, as pessoas já com um tempo de, tipo, eu te protejo, você me protege, sabe? Uhum, Então já entra sim. com isso muito forte. Amigos, e tipo assim, outra coisa que eu queria saber. Como que funciona a parte de estratégia? Porque, por exemplo, vocês falaram que tem alguns pontos que se repetem nas temporadas. Tem a trivia, tem essa questão que todo mundo já sabe as relações uns dos outros, porque as pessoas se conhecem há anos e tudo mais. E aí, quanto de estratégia que tem? Depende da temporada, vai depender do formato da twist, ou é um jogo que também é necessário que você faça alguma estratégia, porque tem muita que senão você vai se ferrar demais. Pode até conseguir, que nem, tipo, vamos supor, um Mike Holloway da vida, que teve que vencer todas as imunidades. Mas como é que é? O quanto que essa parte interfere no jogo? Posso falar, Ramon? Você fala. Pode. Ó, interfere muito. Tipo assim, claro que tipo, existe o fator prova, mas assim, é como o TJ sempre fala, por melhor que você seja, por mais forte que você seja, você tem que evitar a eliminação, porque pode cair uma coisa e você vai ter o azar de sair por N motivos. Então, assim, não é bom você ter a eliminação. Por mais forte, você tem que ter medo da eliminação. Se você não tem medo, você está fazendo errado. O próprio Uhum. apresentador do programa faz isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, depende muito da temporada. Porque, veja, em temporadas, você não. Mais antigas, você, tipo, se você conseguia chegar na final, sem passar por nenhuma eliminação. Como o Darrell. Darrell é um participante que eu acho que ele tem um recorde, que ele passou 4 temporadas sem ir para nenhuma eliminação. E ele chegou em 4 finais. Nossa! E ele Mas chegou em isso 4 foi, finais. tipo, por questão de estratégia social? Ou ele Isso, por simplesmente questão de era estratégia. adorado pelas pessoas? Isso. E ele era, tipo, né, ele Nossa. era novato. Então, mesmo assim, ele conseguiu convencer as pessoas a não votar ele. E E ele ele conseguiu. ganhou essas finais ou não? Ele perdeu? Das 4 que ele foi, ele ganhou as 4. Ele ganhou e as pessoas chamavam ele para levavam ele para final Sim. de novo. Isso. Ele tem um recorde de finais consecutivas vencidas, né? Ele participou das 4 primeiras Gente, temporadas que ele participou, ele ganhou. As o 4 legal de The primeiras. Challenge é que não falta coisa pra gente fazer enquete, fazer pergunta, porque tem muito recorde, Tem tem muita todos os tipos de curiosidade coisa. e não tem um Muita. padrão. Igual o Iago falou, essa questão do estratégico vai depender da dinâmica da temporada. Cada temporada tem uma twist. Então, por mais que você vá, por exemplo, com um jogo assim, igual, por exemplo, os novatos acabam sempre procurando, quando são convidados a participar do The Challenge, alguns veteranos, que é como chama lá nos Estados Unidos os retornantes do reality, alguns veteranos para fazer aliança. Só que aí fala, vamos fazer isso, tal. Só que aí chega lá na hora de gravar a temporada, fala, não vai ser individual, vai ser em time. Aí a pessoa cai num time adversário ao teu. Aí, tipo assim, aquilo ali cai em terra. Ou então alguma outra dinâmica. Então, eles conseguem fazer de um jeito que essas alianças fora, essas pré-alianças, elas algumas vezes te ajudam, mas nunca nenhuma temporada chegou a ser fator determinante para fazer de ninguém winner, nem nada do tipo, E entendeu? qual o valor do prêmio, gente? Quanto que a pessoa Varia. ganha? Varia. Varia também. Até porque varia se você ganha sozinho, se você ganha como um time, se você ganha como dupla, como trio. Porque, assim, como o Ramon falou, tem vários formatos. No começo era muito time. Então tinha um prêmio de 1 milhão, mas dividido para 10 pessoas. Então, assim, você ganhava 100 mil. Né? 100 mil. Vocês falaram que o público é um pouquinho mais conservador, as pessoas estão sendo trazidas de volta, mas tem um outro aspecto também que é essa questão da MTV ter topado começar a chamar gente de vários realities. Então, assim, personalidades que se destacaram nos realities que elas participaram por chamar atenção, por conseguir carregar nas costas, tipo, um confessionário e tudo mais. E aí a MTV aproveitou esses personagens que já tinham sido achados por outras pessoas e começou a jogar nas temporadas. Tem o Jay, né, de Survivor, que, tipo, gente, o Jay, pra mim, meu Deus, eu acho ele tudo. E aí tem a Nath, a Nádia? A Nathalie, que jogou Amazing Race, depois venceu o Survivor. E tem pessoal de Big Brother também.
Quem são essas pessoas que... Ah, tem também a Tori, que era do Are You The One, né? Isso. Que ela era também uma personagem muito boa do Are You The One, que Muito. eles aproveitaram. E ela tá super se destacando. Ai, e o boy dela, que ela conheceu no The Challenge e ficou com ele também é tudo de lindo, gente. Que Não homem é mais, eu não sei se bonito. você sabe, mas eles acabaram. Faz um Eles não tempinho estão já. mais juntos. Não, Ah, eu sigo eles no Instagram e eu não percebi que eles terminaram. eles Aquelas que acabaram. prestam. Gente, não sou boa Instagrammer de Inclusive, o fofoca. Jordan é outro que é uma lenda, sabe? Ele foi, tipo, ele participou 4 vezes. Das 4 vezes que ele participou, ele chegou em 3 finais. Das 3 finais que ele chegou, ele ganhou. Nossa, ele é muito, 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 muito bonito. Recomendo E, vocês pesquisarem E e sobre ele. ressaltando e é que bom. ele É, eu ia mostra dizer isso. que ele mostra que, assim, tem várias pessoas que você tem que dar seu sangue para ganhar, porque ele é deficiente, né? Tem uma mão que ele só tem um dedo, e mesmo assim ele conseguiu vencer vários outros. Mas eu acho que essa questão que você comentou de reciclar outros personagens, outras pessoas de outros realities, foi uma grande sacada que tem algumas temporadas que começou isso, né? Não é tão antigo. Por quê? Tem vários realities, tem muitos personagens icônicos. E a pessoa que ela é carismática, eu acho que ela vai ser carismática em qualquer lugar. Entendeu? Basta a edição até fazer isso acontecer também, dar essa visibilidade para a pessoa ou não. Então, assim, imagina o quantos realities tem nos Estados Unidos. Imagina toda temporada de Survival, de outros realities, você ficar procurando pessoas novas. Porque não adianta só você procurar uma pessoa carismática nova. Ela tem que ter um perfil diferente da pessoa que participou da temporada anterior. Porque não dá para você ter 2 series em 2 temporadas consecutivas, entendeu? Uma Sim. moça mais velha, que é carismática, agrada o sofá e tudo mais. Não, concordo, amigo. E falando nessa questão aí das pessoas que vêm de outros lugares, eu não sei o que lá, e as polêmicas, porque é um reality show com história, né? Igual o Survivor, tem uma história, são 20 anos de show. Não tem como a produção não ter tomado más decisões, os participantes não terem feito merda dentro e fora do programa. Então, como é que é a evolução aí das polêmicas do The Challenge? E hoje em dia, como que é? Porque assim, os fãs de Survivor são fãs bem militantes. Brigam com a produção, fala que não sei o que lá, fala que vai parar de assistir. E a produção tem que sair correndo e acompanhar as revoltas dos fãs, certas revoltas, né? Tipo, justas. E como que é no The Challenge? Também tem essa característica ou já Deixa é... eu só mandar um beijo para minha amiga Raquel. Amo você, amiga. Beijo, Muito blogueirinho ele. aliás, beijo Manda um para beijo pra minha todo amiga mundo que tá Raquel. assistindo, Raquel. Beijo, obrigada por estar assistindo aqui. Então, Bia, eu acho que não se compara com os coisas de Survivor, mas eles têm evoluído, sim. Tipo, no começo, alguém falou aí, não lembro quem, acho que era um reality machista. E ele tipo assim, ao longo do tempo, ele dá muito mais valor em chamar homens fortes e mulheres marcantes, sabe? Entendi. Ele quer Uma personagens... mulheres marcantes seria tipo assim, que entra em muita briga e esse tipo de coisa. Isso. Ele foca em mulheres que deem drama, tipo, give me the drama, e homens que, tipo, com atlético, tipo, porque você tem vários, tipo, personagens brancos e mais fortes, Entendi. entendeu? Mas ao longo do tempo, eles vão melhorado. Tipo assim, ele, tipo, como o Ramon a gente estava conversando, e é um cast que sempre foi muito diverso, sabe? Diferenças, etnias, sexualidade, sempre ele abordou isso tipo, muito de boa, como um tudo. E recentemente, quando teve esse Black Lives Matter, teve uns incidentes sobre racismo, e tipo, foi quando os fãs do programa se posicionaram e fizeram assim, ó, não aceitamos isso, tem essa participante que está sendo tipo, extremamente racista, exigimos um posicionamento, foi. E acabou que ela... E aí o pior é que essa participante ainda é Não, nossa, não é né? essa. Não é essa? Não Ai, é essa. ai, Não que eu é já essa. tava Mas achando assim, que era eu acho brasileira legal aqui. isso, só interrompendo o Iargo um pouquinho, porque a produção houve muitos fãs. Então, assim, por exemplo, só fazendo uma analogia, nunca aconteceria no The Challenge o que aconteceu em Survivor na temporada antes do Winners at War, sabe?
a produção tem um posicionamento bem mais assim de ouvir, ah, se os fãs estão falando isso, então se tal participante pode ter sido perfeito no reality, mas foi no Twitter, falou uma merda e os fãs caíram em cima e falaram, olha, gente, não gostou disso, ah, então vamos pegar e vamos tirar outra pessoa. E outra, é um reality, como a gente falou, mais antigo que Survivor. E desde as primeiras temporadas, eles tinham muita representatividade preta, de LGBT, que ia mais. E assim, e não cortava, mostrava assim, tipo, em 2004, beijo gay, sabe? Uma coisa que a gente nunca poderia imaginar num outro reality. Então, acho isso, assim, muito, muito, muito importante falar, porque isso, assim, eu acho que eles são impecáveis nesse sentido da produção mesmo, de tipo assim, tá, a gente vai colocar e aconteceu isso, vamos exibir, independente da audiência, que eu creio que na época, sei lá, 2004, 2005, se fosse fazer uma pesquisa, a maioria da audiência americana talvez não concordasse com isso, e eles, assim, sabe, colocaram sempre a cara nisso. Então, eu acho, assim, isso um ponto, assim, fora muito da curva que tem que ser falado e exaltado. E lá atrás, na época que Survivor começou, não tanto no primeiro Survivor, né? Mas no segundo, já ali, Austrália, as pessoas ficaram muito famosas na época no país. Não era um nicho, né? Era mais que nem um BBB hoje em dia no Brasil. E como que é isso para os participantes do The Challenge? Beleza, eles ganham dinheiro com isso, eles voltam várias temporadas, mas eles são conhecidos no país? Eles são famosos? Como é que eles são... Como é que tipo, quão importante é esse reality lá nos Estados Unidos? Eu acho que não se compara, tipo, com o Survivor, porque o Survivor, querendo ou não, é uma coisa de maior proporção, sabe? Eu acho que o The Challenge é uma coisa mais underground, assim, mas, assim, temos casos e casos. Foi como eu falei, tem pessoas que viraram, tipo, famosos a partir disso, mas eu não acho que, tipo, necessariamente por causa do reality, entendeu? Eles usaram como Foi uma mais uma fonte. plataforma, porque a Isso, pessoa já tinha uma boa personalidade e conseguiu isso, usar isso na vantagem dela, né? isso. Tem gente trabalhando em filme, tem dançarino, tem tudo. Tem até pornô aí, por aí. Tem muitos E participantes de The Challenge que tem OnlyFans. Mas, assim, eu queria só comentar duas coisas nisso que o Iago falou. Que eu acho que, assim, fazendo esse comparativo, né, do Survivor. O Survivor é um reality que ele teve a sua maior audiência na primeira temporada. O The Challenge, ele sofreu o processo inverso. Então, as primeiras temporadas tinham pouca audiência. Ao longo do tempo, ele foi ganhando respeito, foi ganhando público. Então, assim, eu tenho certeza que hoje em dia o The Challenge tem mais visibilidade do que o Survivor. Visibilidade que eu tô falando no sentido de não tem como comparar, porque o Survivor é da CBS, é canal de TV aberta e tal. Mas eu tô falando no sentido de ser mais bem sucedido. Ele tá no auge do reality, entendeu? As temporadas atuais. Se for pegar aí da 30 até a 36ª, ele tá no auge. O prêmio aumentou. As pessoas que eles trouxeram têm mais gabarito. As locações são mais... As provas são bem mais produzidas. Então, acho que esse é o ponto-chave e o ponto questão. E outra, o Survivor lançou várias pessoas na mídia e tudo mais. Mas hoje um participante do The Challenge, ele é muito mais sólido do que qualquer outro participante que já passou por Survivor. Até por essa questão dele estar sempre na telinha, estar sempre em contato com o público. Então acaba que fideliza mais o público àqueles participantes. Por mais que os participantes tenham amado, sei lá, Richard, Sui, participantes Parvati, participantes icônicos, eles perderam essa, digamos, essa ligação ao longo do tempo. E do The Challenge, não, regularmente eles estão voltando a aparecer. amigo, a gente vai ter que separar esse pedacinho assim, ó, que você falou na edição, e falar assim, pareceu se vira nos 30, defenda The Challenge em 30 segundos. O Ramon tinha uma lista ali de argumentos muito bons. Mas, peraí, tudo bem, beleza, tem todas essas coisas positivas e tal. Peraí, Iago, você quer fazer sua defesa também do show? Não, a Ramon acho que falou bem isso, é exatamente isso. As pessoas estão sempre... O que eu acho a diferença é que as personalidades são formadas ao longo do tempo. Porque, como o Ramon falou, tipo, a gente tem uma Siri que talvez, se ela tivesse participado só uma vez, ela não seria a personalidade hoje
que ela é, entendeu? Mas como ela voltou várias vezes, ela fez o nome dela. Claro que ela foi marcante na primeira participação, mas foi o arco dela que causou. E é isso que faz. Como temos muitas pessoas voltando toda vez, as pessoas fazem esse arco. Eles podem até ser marcantes na primeira participação, mas quando eles voltam, eles vão construindo uma história que, tipo, vai cativando e você fica, tipo, querendo E que aquela pessoa torcendo. uma outra coisa assim que eu queria perguntar, nessa questão dos arcos, que é uma coisa que me interessa muito, a gente sempre conversa muito sobre essa questão da edição dos personagens e tudo mais. Vocês acham que as pessoas que vão jogar, e eu acredito que essa seja uma das coisas que torna o show popular, que o Ramon falou assim, o show tá meio que no auge agora. Eu acho que deve ser uma mistura do fato de que as pessoas que vão jogar, elas meio que não separam a vida real delas do personagem que elas são no The Challenge. O Instagram delas é uma continuidade do que elas estão fazendo no programa. Então, elas estão se expondo naquela mesma intensidade o tempo inteiro. Então, isso tipo, é um alimento para as redes sociais. Então, é quase como se a MTV não precisasse divulgar o show, porque essas próprias pessoas estão trabalhando ali para gerar esse conteúdo, né? Então, vocês acreditam que essas pessoas, tipo, elas criam um personagem que elas se entregam 100% pro show e elas são aquilo o tempo todo? E é difícil, Bia, porque não é que elas criam personagem, tipo, elas são aquilo, sabe? Porque é como você falou, como elas voltam muitas vezes, fica difícil manter um personagem tipo, que você cria na sua cabeça. Não, sabe? Você é aquilo e você, tipo, a pessoa tenta lucrar o máximo disso. Tipo, você comentou do Tory e do casal dele. Tipo, eles fizeram um sucesso como um casal, aí eles lançaram um álbum. Música, eles lançaram música, eu vi. Tipo, sabe? Eles saíram, tipo, lucrando, né? De Brega, profit. desculpa, gente, mas achei brega. Mas não é ruim, você ouviu? Não era ruim. Eu ouvi um pedaço, amigo, mas assim... Era brega. Era brega. Mas, é melhor assim, música do que rotina de skincare, né? Vamos ser sinceros. Mas assim, que depende muito, porque assim, da função da pessoa. Tipo, tem a Cara Maria, que ela é, tipo, como o Ramon falou, ela começou toda fofinha e tal, e hoje em dia ela tipo, é uma personal trainer, que ela faz tipo, rotinas de treino no Instagram, e ela já ganha bastante com isso. Entendeu? Então foi uma coisa que ela ficou famosa por causa do físico dela no The Challenge, por causa do bom desempenho dela no The Challenge, e ela começou a lucrar a partir disso. Então, legal. Tipo, então, e a gente também, aqui no Blindcast, a gente cobre vários realities, e a gente também tá cobrindo o RuPaul's Drag Race. E uma das coisas que a gente sempre fala lá é como que a estratégia, mesmo num show, num reality que teoricamente é de talento, tem várias camadas, né? É muito profunda. E tem essa camada também de como que a pessoa vai ganhar dinheiro quando o show acabar. Ela precisa se vender como um produto, o que ela vai fazer quando acabar, né? Ela vai vender roupa no Instagram, ela vai vender shake de emagrecer, ela vai vender o treino dela. É muito interessante ver como hoje em dia nos realities as pessoas elas têm que pensar tudo antes. Só que tem uma outra coisa que eu quero falar. Lá nesse reality eles bebem, eles fazem barraco, eles brigam, às vezes chegam nas porradas, tem tudo quanto é bagunça. Como que esse povo se mantém, vem fazendo publi com esse tipo de imagem atrelada a essa baderna, essas coisas da casa? Eles não... Tipo assim, eu acho que existe um certo preconceito da sociedade no geral com gente que faz reality show tipo Jersey Shore, Are You The One, que tipo, as pessoas, você fica lá bebendo e fazendo esse tipo de coisa. Vocês acham que eles também têm esse estigma ou por conta das provas é uma coisa mais aceita, assim, tipo, no geral? Eu não sei dizer. Eu sei dizer que depende muito de pessoa, porque assim, a gente tem o Kyle, que é uma pessoa do George Shore UK, e foi uma das pessoas que eles puxaram. E ele é uma pessoa extremamente carismática. Você não consegue não gostar dele. E ele faz um monte de coisa ruim, você vai estar lá, fã dele, adorando tudo que ele fala. E ele conseguiu, tipo assim, ganhou tratamento de dente, aí hoje em dia ele faz comercial, sabe, de coisa de dentista, aí, tipo, ele conseguiu viver e ele veio do George Shore, sabe? Então depende muito do quão carismático você é. Porque eu acho que
lá o mais importante é você conseguir vender a sua imagem. Porque, claro que você ganha por estar lá, você ganha um prêmio, mas assim, se você mostrar que é um bom personagem, não só você garante sua vaga de volta na próxima temporada, como você tem a chance de alavancar sua carreira, tipo, seja no que for. E a pergunta que não quer calar, vocês jogariam The Challenge? E o pessoal que tá assistindo, comenta aí também se vocês acham que vocês teriam condições de jogar. Eu particularmente, eu jogaria, porque eu não tenho nada a perder, né? Quem tá ganhando dinheiro lá, o menino já tá comendo e bebendo de graça, que eu acho que é o pensamento de alguns. Mas dessa questão que você falou da bebida, varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão buscar realmente bebida e bagunça e tudo mais. Geralmente costuma até ser pessoas que estão nas suas primeiras temporadas. Mas agora, quem já tá lá, tipo, já participou de 9 temporadas, 10 temporadas, tipo assim, já acostumou com aquele ambiente, com aquele clima. Então, tipo assim, peraí, eu tô aqui, é pra levar um dinheiro pra casa, então eu tenho que pegar e fazer isso aqui valer a pena. E aí, a Cara Maria, que você comentou anteriormente, foi muito inteligente. Para mim, foi a mais inteligente, sei lá, de todos os participantes, que ela pensou, já que para eu ganhar isso, eu tenho que treinar, eu tenho que estar com um físico bom, eu tenho que fazer isso fora do reality, eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito, por que eu não usar isso como uma maneira de, além de me dar bem lá no reality, me dar bem aqui fora também e ainda divulgar o meu trabalho? Então, assim, legal, da hora. Da hora, amigo, achei legal. E agora tá chegando no fim do nosso tempo, o Instagram, teria que ter uma inclusive... parte 2 para comentar tudo que a gente queria. Tudo. Mas a gente ainda tem um tempinho, então acho que vocês podiam escolher assim um tópico que vocês acham que não pode ficar de fora. Pode ser uma curiosidade, pode ser um elemento do jogo que vocês acham que as pessoas têm que saber para elas ficarem mais curiosas ainda e irem procurar para assistir The Challenge. Eu falaria sobre a Season 37, que está sendo gravada nesse momento. Vai ter muita gente de Survivor, sabe? Quem que vai estar? Vai estar o... Meu Deus, calma. A Michelle. Isso, a Michelle, a Maquila. Então o brasileiro vai assistir muito, porque se tem uma pessoa que é amada pelo Brasil, é a Michelle. Pois é. E assim... O Tommy. O Tommy é aquele professor sem graça que já ganhou $1 milhão. Gente, ele já ganhou $1 milhão dele, porque não vai descansar. Mas a Nathalie já tinha ganho. Tipo assim. Ai, mas a Nathalie tem carisma. A Nathalie nasceu pra estar na TV. Aquela mulher, ela tem que... Ela, tipo... dá pra ver que ela gosta. Do Big Brother, ela vai romper todas as barreiras de reality. Tipo, The Amazing Race, Survivor, The Challenge e só falta o BBB. Mas tem uma coisa, né, gente? Tem uma outra coisa aí que uma coisa é você consegue sair da CBS e ir para MTV, mas a verdade, ao contrário, não é tão verdadeira. Será que a partir do momento que você joga na MTV, você perde sua chance de retornar depois no reality da CBS? Tipo, o Jay e a Natalie, será que eles não voltam mais agora em Survivor? Eu não acho que a Nathalie voltaria de qualquer jeito, né? Do arco dela, eu não acho que ela voltaria. E, tipo, foi um reality que ela tinha muito pra se dar bem, porque ela tem um jogo social muito bom e é ótimo em provas. Sim. Entendeu? Então ela tinha, tipo, ela participou dessa temporada e, pequeno spoiler, parem de ouvir agora, tipo, ela teve que ser retirada por uma situação particular, ela não completou, ela não foi eliminada, ela foi retirada do jogo. Então, assim, ela tinha tudo, ela estava muito bem posicionada. Na 36 ou nessa que tá filmando, na 36? Não, na 36. Então Na que termina aí terminou semana passada. deixar as pessoas curiosas para 37. Isso. Não, sobre a 37 que, tipo, tem muita gente. Tem vários outros Survivors, entendeu? Tem gente de Survivor de fora de outros países. Tem várias pessoas conhecidas e eu acho que tá um cast muito dinâmico, muita coisa. Tá prometendo ser uma temporada muito boa, sabe? Eu tô ansioso. E você, Ramon, o que você acha que não pode ficar de fora para as pessoas se convencerem a ir procurar para assistir The Challenge? Olha, eu acho que, assim, tem tudo. Tem putaria, tem bebedeira, tem briga, tem prova, tem estratégia, tem social, mas eu vou ter que complementar o que o Iago falou, que é sobre a nova temporada, que eu acho que vai ser o gancho que mais pessoas vão querer assistir, porque dá muito mais vontade de ver uma temporada atual, né, do que uma temporada antiga. Então eu anotei aqui que na temporada que está sendo gravada, né, não tem o cast fechado oficialmente, mas temos spoilers, já
garante aí pelo menos 90% da galera. E tem os veteranos do próprio The Challenge, tem galera de BBB americano, tem galera de BBB britânico, tem galera de Survival americano, Survival Romênia, tem Love Island, tem Are You The One, tem X Factor. Então, tipo assim... Do jeito que o Blindcast gosta, todos os reality Sim, shows tudo junto e misturados. misturado. Assim. Legal. Gente, depois dessa live, eu duvido que você não está com vontade de assistir The Challenge. Eu espero que vocês tenham se encantado com a empolgação dos meninos e com a paixão que eles, obviamente, mostram pelos realities. Coloque aqui o reality que você é apaixonado, que você quer ver a gente tentar convencer o público a assistir também. A gente vai vir aqui nas quarta-feiras conversar sobre esses realities novos. Enquanto isso, tem todo o resto da programação do Blindcast rolando normalmente. Amanhã tem live de No Limite. A gente vai cobrir No Limite inteiro e a gente vai falar das 4 temporadas que já foram lançadas amanhã no YouTube às 9 horas. E é isso, se despeçam. Espero que vocês tenham gostado. Vocês foram incríveis. Eu tô muito feliz com essa live, gente. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui, Bia. Um prazer estar com vocês. Tipo de Amazonas, uma reuniãozinha pequena, um de cada tribo, maravilhoso. Não, e o Façanha também aqui nos comentários. Façanha, já estamos em 4. E outra coisa, gente, assistam. Começam assistindo essa temporada de agora, que foi boa, foi incrível. Vocês vão gostar e vão querer, entendeu? Vocês vão querer assistir. Eu queria agradecer também você ter me chamado. É a primeira live que eu faço. Eu tava assim meio nervoso, mas falar de The Challenge é muito Duda, fácil. meu amor, um beijo. Vai falando. Inclusive, dava uma parte 2, porque assim, tem muitas polêmicas ao longo do tempo. Várias outras coisas que a gente poderia citar. Até o spin-off. Quem sabe a tá gente não cobre, não é mesmo? Quem sabe a gente não cobre a 37 quando ela vier aí. Até o spin-off que tá acontecendo ainda na plataforma Paramount, aí caso alguém queira assistir. E por último, assim, é um reality que é um pouco difícil você conseguir assistir. Não tem legendas, além das 2 temporadas que está no Netflix, né, obviamente. Então, assim, quem quiser assistir, tem alguns meios de baixar, torrent e além. Então, assim, entre em contato, sei lá, com o Blindcast ou comigo, com o Iago. A gente passa, assim, tem alguns pequenos deixa aqui meios você falar. Eu quero assistir, coloca aí um emojizinho que a gente vai e fala com vocês, os meninos orientam vocês a achar, mesmo porque pra gente não ficar falando de pirataria ao vivo na internet. Muito obrigada, gente. A gente espera vocês aqui na semana que vem ou na outra, a gente ainda vai decidir. Beijo, gente. Tchau, obrigado. Eu não sei se terminar a live. E agora? Lessa, como é que termina? Será que vai acabar sozinho? Tá bom. Vou sair. Tá bom. E agora, pelo menos os meninos não estão aqui parados, esperando. Vocês que estão aqui comigo nos comentários, mandem o Lessa e falar comigo no zap pra saber como é que eu paro isso aqui. Ai, Jesus. Eu não tô brincando, eu realmente não sei. Ai, Cristo. Aperta no X, mas não vai. Mas será que vai salvar? Eu tô com medo de apertar no X, vai que eu perco. Eu vou apertar no X. Se tiver errado e eu perder tudo, vai ser muito triste. Tchau, gente.